vamos dar início. Vamos ler diretamente o texto lá de Apocalipse capítulo 2. Eu vou ler na nossa versão, que a gente usa aqui, a revista atualizada, né? E depois, conforme o estudo, eu leio na outra versão que eu tenho aqui. Então, Apocalipse capítulo 2, hoje é a igreja de Tiatira. Já estamos aí nos aproximando para a parte final, capítulo 3. Temos poucas igrejas agora. Carta à igreja em Tiatira, verso 18 até o verso 29. Ok? Todo mundo achou? Apocalipse 2, 18 a 29. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, então, primeiro, como de costume, a gente vai para os dados históricos, né, para entender um pouquinho o contexto da região ou da cidade de Tiatira. Porque sempre aquilo que Jesus falou às igrejas tem a ver com aquilo que era a realidade do dia a dia. Aliás, o Senhor Jesus era expert nesse jeito de ensinar, e que fica gravado para sempre, né? Você observar o que está ao redor e tirar lições disso de uma forma muito sábia, e ele ensinou demais assim, enquanto caminhou com a gente aqui, e ele continua a fazer assim quando envia as cartas às igrejas. Ele pega coisas da realidade deles, que eles entendiam muito bem, e aplicava de uma forma bastante interessante. Então a gente precisa conhecer um pouquinho da cultura, da geografia, da política, da situação toda da cidade, para entender aquilo que Jesus tem a dizer. Eu vou passar batido algumas coisas, eu só separei algumas coisas para falar para os irmãos nessa primeira parte, porque depois os irmãos podem acompanhar a apostila aí e ler direitinho. Então, a cidade pertencia à Ásia Menor, né, como a gente já tem visto, as 7 igrejas da Ásia Menor. Era uma cidade muito fácil de ser invadida. Por quê? Porque a localização dela fica num vale plano de fácil acesso. A cidade, por exemplo, nós vamos ver Sardes, e Sardes é o contrário, quase impossível de ser invadida. E aí havia uma certa arrogância na cidade de Sardes, achando que ninguém ia conseguir invadir, porque fica no alto do monte. Então, as cidades fortificadas no alto do monte é fácil de observar o inimigo chegando. Aqui é o contrário, aqui Tiatira ficava num vale, e aí toda a facilidade de ser invadida, de entrada, né, dos inimigos. Então, uma cidade muito facilmente de ser invadida. Ela se situava entre as cidades comerciais, ou a rota comercial, que era uma cidade de Pérgamo, Sardes e Esmirna, onde passava ali todo o comércio para o império. Era
Os irmãos devem lembrar que o que acontece com o Império Romano, ele vai criar uma chamada Lei Pax Romana e traz uma certa segurança para todo o Império, onde você poderia transitar entre as cidades ou as estradas, e todas as estradas levariam à cidade de Roma. Para quê? Justamente para tirar a riqueza dessas cidades e levar para Roma. Então todo o comércio, tudo aquilo que tinha aqui, já estava pronta a estrada. Mas é interessante como Deus vai trabalhar isso, usando o Império Romano. Ele prepara esse momento importante para que o Evangelho também seja espalhado de uma forma muito fácil. Sem os romanos, o Evangelho demoraria muito mais para ser conhecido. Paulo não iria conseguir viajar tanto quanto ele viajou. E aí vem aquele ditado: todas as estradas salinas levam a Roma, porque o sal era uma das coisas mais caras daquela época. E aí as pessoas pegam esse ditado e falam: todos os caminhos levam a Deus, quando a gente sabe que só há um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Mas infelizmente as pessoas fazem uma tremenda confusão. E aqui era então uma rota comercial, uma das cidades da rota comercial, estimulando um crescimento econômico, aquilo que nós mais desejamos hoje no nosso país. Tiatira era uma das cidades que possuía um bom crescimento econômico. Havia um mercado aquecido, mas com um problema. Para você usufruir dessas bênçãos, você tinha que participar das festas deles. E aí era o grande problema para a igreja, e é o que Jesus está criticando aí a igreja de uma forma bastante severa. Ela era famosa pela produção de tecidos, da indústria têxtil, incluindo o índigo, que é uma espécie de anil, uma substância azul para tingir tecidos. Os artesãos produziam várias mercadorias, tinham padeiros, açougueiros, pintores, curtidores, oleiros, trabalhadores em metal, principalmente de cobre e bronze. Lembram que Jesus se apresenta com pés de metal, de bronze? Então isso era algo que eles conheciam bem, eles vendiam muito esse material, sabiam da importância de tudo isso. Curtidores, olheiros, o Senhor Jesus vai falar aqui da questão de quebrar o vaso. Trabalhadores em metal, principalmente o cobre e o bronze. Trabalhadores em tecido, lã, couro e linho. Trabalhadores em cerâmica, confecções de roupas, produção de tinta, vendedores de escravos, enfim. Era um centro industrial controlado por associações, uma espécie de sindicatos, de união comercial. E também havia as associações sociais, não só industriais, mas as sociais, como grêmios, clubes e etc. E aí, para você participar disso, você tinha que fazer as mesmas coisas que era determinado fazer. A gente vai chegar lá agora nos dados religiosos aqui, outras religiões. Cada uma dessas associações possuía um deus, um ídolo. E era obrigatório, o ídolo era um padrinho, e era obrigatório participar das festas idólatras. E não só festas idólatras, não era só o culto idólatra, o que já seria muito grave o povo de Deus participar, mas esses cultos eram regados a muita bebedeira, a muitas orgias, a problemas sérios na questão da imoralidade sexual. E assim os crentes, eles se recusavam a participar dessas festas. Quem se recusava perdia o seu emprego, não podia ter uma vida boa financeira, então eles tinham que viver na pobreza. É muito parecido com aquilo que está em Hebreus 10. Quando você pega Hebreus 10, você vê que por conta da perseguição, a igreja perdia bens. As pessoas perdiam o seu emprego, perdiam suas propriedades. E aí Hebreus 10, o autor aos Hebreus, ele diz assim, que eles deveriam continuar confiando no Senhor. Eles deveriam não abandonar a confiança em Deus, e assim, confiando no Senhor, perseverando no Senhor, eles alcançariam as promessas de Deus. Então, o contexto de Hebreus é bem semelhante a essa perseguição que Tiatira está experimentando aqui de uma forma bastante severa. A igreja, existe um personagem bíblico lá no livro de Atos, que é chamada de uma mulher que era de Tiatira. Os irmãos devem lembrar de Lídia, vendedora de púrpura, e uma primeira a ser alcançada lá na região de Filipos, quando Paulo chega em Filipos. E é muito provável que ela fosse uma representante comercial de uma indústria de Tiatira, até porque Tiatira era muito forte aí, então bem provável que ela seja
uma representante de uma fábrica de púrpura dessa cidade, para mostrar a importância que tinha Tiatira para o comércio da região daquele tempo. Esse é o contexto e a gente precisa entender essas coisas para poder ler com mais clareza o texto, né? E aí o verso 18, ele vai dizer aqui na tradução que eu fiz, que tem hora que parece bem estranha, bem esquisita e é proposital. Eu estava lembrando disso, e quando eu comecei a escrever esse estudo para a classe da mocidade ainda, eu lembrei que não tinha muitas versões bíblicas na época. Era 12 anos atrás, mais ou menos, né? Tinha já algumas versões, mas não era muito divulgado, não era muito conhecido. Então agora você tem diversas versões. Eu acho que se eu fosse escrever hoje, eu não sei, eu acho que eu não encarava esse negócio não, né? De traduzir tudo do original. Custou muitas noites em claro, valeu a pena, é claro, a gente entender, mas hoje a gente tem uma riqueza de traduções e boas traduções que é possível a gente comparar as traduções. Aliás, a tarefa do estudioso, quando você, né, que não tem acesso aos originais principalmente, você quer fazer um estudo, um cuidado que você deve ter é você fazer a comparação de traduções. Como que as traduções foram feitas aqui, né? Até traduções que alguns não gostam, como por exemplo a linguagem de hoje. Por que não? É uma tradução bíblica e que é interessante você ver qual a interpretação que aqueles teólogos deram àqueles textos ou a esses textos. Na época não tinha tantas traduções e aí eu optei por fazer uma tradução meio esquisita, meio literal. E aí a gente tem algumas coisas que no português parece bem estranho, né? Verso 18, então, vamos lá. E ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, aí é importante, tá? O qual tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante a latão reluzente. Então olha só, algumas informações que nos são dadas aqui. O texto diz que essas são as palavras de qualquer um? Não, é do Filho de Deus. E há um artigo definido aqui, proposital, muito bem colocado, porque quando há artigo definido no grego, é uma ênfase que quer dar, né? Lembram do texto de Jesus, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ali há artigos definidos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade, ele é a única vida. Fora dele não há nada disso. Aliás, não há verdade fora de Deus, né? Por isso que um dos princípios reformados é que toda a verdade vem de Deus. Se o incrédulo falou a verdade, foi Deus, pela graça comum, que o capacitou a falar ou a cumprir uma verdade do próprio Deus. A gente chama isso de capital emprestado. Deus empresta as coisas dele, os dons dele, a sabedoria dele, para o mundo usar, e o mundo nem sequer reconhece que é dele. Pelo contrário, ainda fala mal dele, né? Usa tudo que é de Deus, usa todo o capital de Deus, todos os dons e talentos que Deus deu, e ainda fala mal de Deus e diz que não tem Deus. Infelizmente, o mundo age dessa forma, mas não é assim. Então o texto aqui, ele é enfático, ele diz que é o Filho de Deus que está falando, né? Essas são as palavras do Filho de Deus. Há uma relevância, principalmente para a época, porque eles estão vivendo num contexto de muitos ídolos. E aqui Jesus vai falar: olha, enquanto muitos acreditam nos diversos ídolos que vocês têm, nas diversas agremiações, quem está falando aqui é o único Deus, o único Filho de Deus. Não há outro Deus além de Cristo, além da Trindade Santa, né? Então aqui ele define dessa forma, e aí o qual tem, olha as características que ele vai dar, né? O qual tem os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. Duas figuras que já foram usadas no primeiro capítulo, quando ele tem aquela visão, a primeira visão de Jesus, né, lá na ilha de Patmos. Essas figuras já aparecem para o próprio Cristo, e elas significam aqui, olhos como chama de fogo, um Deus que conhece tudo. Ele conhece profundamente todas as nossas intenções, e ele tem um olhar de juízo. E aí a gente tem que ter um temor de Deus. Uma das coisas mais importantes que a teologia reformada trouxe para o nosso contexto, isso passou principalmente lá na Holanda por Abraham Kuyper, é a ideia de nós vivemos diante da face de Deus. Deus está olhando o tempo todo para aquilo que nós fazemos. E ele não olha só as nossas atitudes, ele olha o que está dentro do nosso coração. Daí a gente não tem como enganar Deus, não tem como enrolar Deus. A gente pode enrolar qualquer pessoa, mas Deus está vendo o tempo todo o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente deseja. E aí a gente tem que ter essa consciência disso. Aliás, esse eu já falei aqui, esse é um dos
do símbolo, do brasão do underjumper, que é o mestrado, a pós-graduação lá do Mackenzie. Está escrito no brasão Corem Deo, diante da face de Deus. Todos nós estamos diante da face de um Deus que olha profundamente tudo sobre nós, sabe tudo sobre nós, e por isso Jesus é chamado aí como aquele que tem olhos de fogo, um Deus de juízo, né? E os seus pés são semelhantes a latão reluzente, dando a ideia de força contra o inimigo, que esmaga o inimigo, e materiais que eles estavam acostumados a trabalhar, tanto os metais quanto o fogo, né? Para produzir tudo isso, eles conheciam muito bem. Aí o verso 19: conheço as obras, lembram que está estranho aqui, mas eu deixei de propósito, porque há essa ênfase lá no grego. Conheço ou seja, particularmente, mas também está no plural as obras, significando toda a igreja. Ele conhece cada membro individualmente, ele conhece toda a igreja, ele é Senhor e conhecedor de tudo. Então, conheço as obras, e o amor, e a fé, e o serviço. Olha só, serviço aqui é diaconia, a palavra diaconia aparece aqui para serviço. E a tua perseverança, e as obras estranho, né? Estranho, as obras tuas seriam, as últimas são mais ou melhores do que as primeiras. Havia um crescimento na igreja. Então, Jesus está fazendo um elogio. Eu acho que eu já falei aqui, senão eu vou repetir, para de repente eu esqueci. A ideia de exortação é sempre levar a pessoa para melhoria e não deixar a pessoa completamente destruída, não é? Nós fomos criados numa época que os nossos pais acabavam com a gente, né? Quando tratava a gente, quando a gente pisava na bola, eles acabavam mesmo com a gente. Mas eles cometiam erros. Nossa função como pais, vivendo em sociedade, nos nossos relacionamentos, a ideia de exortação, vocês não sabem, a palavra exortação é a mesma palavra para consolo no grego. É paráclitos, é consolador. Então, quando eu exorto, eu estou consolando. Eu aponto um erro e convido a pessoa a mudar. A ideia de alguém, a palavra paráclitos, ela é muito significativa, que é, Jesus fala que enviaria o Consolador, o Paráclitos. A ideia é muito interessante, que é alguém que é chamado para estar do nosso lado. Então ele cochicha no nosso ouvido aquilo que é bom. Ele vai trabalhando no nosso coração. Esse é o Consolador. Enquanto tem um inimigo do outro lado falando coisas enganosas para a gente, nos acusando o tempo todo, a gente tem o Espírito Santo de Deus, o Consolador, nos exortando, nos consolando, colocando a gente para quê? Para desenvolver a nossa fé. Então ele aponta assim os nossos erros, mas convida para uma vida diferenciada. E a estratégia de Jesus é muito interessante. Em vez de chegar junto da igreja e já dar uma dura na igreja, ele primeiro fala de elogios, ele fala das coisas boas da igreja. Ele está fazendo um elogio aqui à igreja no verso 19. Vai ter uma igreja que ele não tem como elogiar, né? A gente vai ver isso depois. Mas aqui, em todas as cartas, ele está primeiro elogiando. Conheço as tuas obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança. As tuas obras são melhores do que as primeiras. Houve crescimento na igreja. Isso é legal de você reconhecer. Aliás, nós como pais, a gente precisa primeiro fazer isso com os nossos filhos, né? Em vez de só dar bronca, primeiro reconhecer as coisas boas. Mas a gente tem uma tendência de só olhar para aquilo que é ruim, né? Olhar para os erros das pessoas e não olhar para as coisas boas, quando elas têm coisas boas e ruins. Então Jesus está nos ensinando aqui como lidar, né? Se formos escrever uma carta para alguém, ou se falarmos com alguém, que a gente possa agir dessa mesma forma. Quando isso é possível, né? Vai ter uma igreja aqui que não vai ser possível, mas isso é mais para frente. Verso 20 agora. Aí ele fala o porém, e aí é a complicação, né? Eu já falei para os irmãos que há algumas conjunções adversativas no grego. A usada aqui é muito forte, é muito enfática. Quando aparece isso no texto é para chamar a atenção mesmo. Todo o Novo Testamento, quando aparece, né, quem é um estudante da Bíblia e vê a expressãozinha grega alá, que é a conjunção adversativa fortíssima, é pelo contrário, é algo que vem depois, você tem que prestar atenção. Então Jesus está dizendo, olha, porém eu tenho algo muito sério para falar para a vida de vocês como igreja. Eu tenho contra ti que toleraste ou permitistes, né, ou permites a mulher Jezabel,
a qual disse: profetiza e ensina e engana os meus servos, levando-os à imoralidade sexual e a cometerem ou a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então, eles permitiam algo muito nocivo na igreja. Eles permitiam a mulher chamada Jezabel, cujo nome, a tradução literal significa pureza ou pura. E quando você olha a história de Jezabel na Bíblia, é uma referência a Jezabel, esposa de Acabe. Ela foi uma das piores mulheres da Bíblia, totalmente impura, idólatra, que matou vários profetas, que perseguiu o profeta Elias, mandou matar vários profetas de Deus. Então é totalmente contrário de pureza. O nome dela é pura, mas ela de pureza não tem nada. E aí Jesus vai fazer essa metáfora, essa ligação. A mulher que está falando, ou as pessoas, né? A gente pode até entender que não havia só uma mulher específica, mas assim como nas outras cartas você tem os Balamitas e os Nicolaitas, aqui em Tiatira há um movimento liderado sim por uma mulher, que ele mesmo vai falar que é uma Jezabel. Ela tem algo muito sério que ela está fazendo, né? Então a mulher Jezabel, a qual disse: profetiza. O problema de Jezabel, ou o problema da igreja de Tiatira, é um problema do nosso tempo, porque hoje está cheio de gente se dizendo profeta. Mas o que está sendo pregado é profecia mesmo? Porque profetizar é pregar a palavra. Mas os profetas de hoje, eles estão pregando a palavra? Boa parte não estão. Eu lembro que lá no seminário, nós chamamos o seminário, né, e nas orações é bem interessante, quando a gente está em culto lá no seminário, sempre alguém ora dessa forma: abençoa esta casa de profetas. Porque é a casa onde você aprende a palavra de Deus para poder pregar, ou aprende todas as ferramentas para pregar. Quem inventou a casa de profetas, né? Você vai lá para o Antigo Testamento e você vai encontrar, principalmente no ministério de Elias e Eliseu. O profetismo nasce com Moisés. O primeiro profeta a aparecer na Bíblia é Moisés, apesar de ele não ser considerado um dos profetas, como a gente tem, né? Nos escritos de Moisés é o escrito de um legislador. No entanto, ele é o primeiro profeta. Por quê? Ele trazia a mensagem de Deus. Ele era profeta para quem? Para Arão. E Arão era o profeta de Moisés. Daí nasce o profetismo bíblico. Lembram aquele episódio de que Moisés diz: eu não vou saber falar, né? Isso do 3 e 4, do encontro com a sarça ardente? Ele diz: não, eu não vou conseguir, não sei como, eu não tenho condições de falar para Faraó. E aí Deus fala para ele: você vai falar tudo que eu disser a você vai dizer a Arão, e Arão vai dizer a Faraó. Então um está sendo profeta do outro, Moisés sendo profeta de Deus e Arão sendo profeta de Moisés. Ou seja, profetizar é pregar a mensagem que lhe foi dada. No entanto, essa mulher aqui, ela não está pregando a palavra, assim como muitos hoje também não pregam, infelizmente. E quando pregam o erro, levam toda a igreja para o erro. E a gente sabe de muitos movimentos que têm levado pessoas a cometer erros, movimentos evangélicos, outras religiões, pessoas até cometendo suicídio coletivo, né, com tanta coisa errada que está sendo ensinada sobre Deus e tudo mais. Então, há uma crítica de Jesus aqui. Ela se diz profetiza e ensina e engana os meus servos, levando-os à imoralidade sexual e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. A referência aqui lembra muito a decisão do primeiro concílio da igreja, da primeira reunião de concílio, de presbitério, está lá em Atos 15. Qual foi a decisão? Não precisa mais circuncidar, no entanto, eles têm que se abster das coisas impuras. Eles têm que levar uma vida correta. Deus não aceitaria no seu meio, no meio da igreja, que cada um viva do jeito que bem entender. Se você quer ser do Senhor, até não precisa fazer as práticas judaicas, né? Não precisa ser circuncidado, nada disso. Precisa ser batizado, não precisa da circuncisão, mas que viva de maneira pura, ou abstenha-se das impurezas. E a pregação dessa mulher, esse era o fundamento dos apóstolos, o primeiro concílio, né? O fundamento dos apóstolos era a vida de acordo com a vontade de Deus. E ela está pregando o contrário, levando as pessoas à imoralidade, a praticar coisas ilícitas, idólatras e tudo mais. Então, infelizmente, havia essa tolerância na igreja. E a gente não pode tolerar o falso profeta na igreja. Isso tem que ser corrigido
de uma forma assim bastante severa. Eu achei muito interessante, eu fiz um módulo em novembro lá no mestrado com o Dr. Van Gemeren, que é a maior autoridade em Salmos hoje, um excelente comentarista dos Salmos, e uma das coisas que ele falou marcou bastante o que ele disse com relação à disciplina. Porque ele disse assim: nem sempre você tem que amar o disciplinado. E aí a gente leva aquele susto, né? Como assim? A gente sempre pensa no amor quando é disciplina. Aí ele explicou: tem momentos que você não tem que amar o disciplinado. Quando você, né, tenta de todas as maneiras que ele se arrependa e ele não se arrepende, e aí ele explicou: você não pode amar o lobo, você tem que amar as ovelhas. Então você não pode ficar do lado do lobo. Mas a igreja de Tiatira estava tolerando o lobo, ou no caso aqui a loba era uma profetisa que estava levando a igreja para o mau caminho e ninguém fazia nada. Lembra muito que o próprio Paulo escreve lá à igreja de Corinto. Tem aquele jovem cometendo todo tipo de erro e ninguém faz nada. E Paulo diz: olha, eu vou resolver esse negócio quando eu for aí. Tipo, vocês não têm peito para resolver, eu vou resolver pelas minhas próprias mãos. Porque esse homem tem que ser entregue a Satanás. Olha a palavra que ele usa em 1 Coríntios 5, né? Uma palavra duríssima. E a gente tem que pensar nisso, né? Será que a gente está tolerando no meio evangélico o falso profeta? Ou até mesmo da nossa igreja? É algo que a gente tem que pensar. O que está sendo pregado é bíblico, não é? A gente tem que ser como o crente de Bereia. Vai conferir, né? Vai olhar na Bíblia se é correto mesmo. A pregação está de acordo com as Escrituras. Aí o verso 21. E eu dei a ela tempo para que se arrependesse. Olha só, Jesus é longânimo, né? Ele é longânimo, assaz benigno. Naum tem uma citação impressionante, dizendo que Jesus é tardio em irar-se, mas não inocenta o culpado. Ele é tardio em irar-se, ele demora para se irar, ele é longânimo, mas ele não vai inocentar que ele tem culpa. Então, o que Jesus fez aqui com a igreja é tempo para que ela e os seus seguidores se arrependessem, mas eles não queriam se arrepender. Então, Jesus não vem de uma hora, de uma vez e não dá tempo. Ele está dando tempo, dei tempo a ela para que se arrependa, mas não quer se arrepender das suas imoralidades sexuais. A figura bíblica para isso é o cálice da ira de Deus. Aqui no Apocalipse ele aparece, onde Deus está, né? Vai só juntando as coisas e vai tendo paciência, mas chega uma hora que o cálice transborda e não tem mais o que fazer. Quando transbordar, não há mais chance. A chance é enquanto está vivo, né? Verso 22. Eis que, por não ter se arrependido, aí o verso 22 diz: eis que arremesso ou jogo, lanço para a cama, e os que cometem adultério com ela para a grande tribulação, caso não se arrependam das suas obras. Então, ele joga para a cama, é a ideia, a expressão usada aqui para a cama, traz a ideia de um lugar de dor, de enfermidade. Ela vai sofrer, assim como todos os seus seguidores vão ser punidos. Deus é justo, ele vai punir o pecador, né, se não se arrepender. A ideia é arrependimento e fé. Eu vou voltar a esse tema, porque é o ponto-chave da pregação urgente hoje do Paul Washer, e realmente é muito urgente. Não adianta você falar que é de Jesus, porque o que as pessoas foram enganadas durante décadas na igreja evangélica, e eu estou me referindo a grandes eventos, grandes evangelistas que vinham pregar o evangelho no mundo inteiro, mas não falavam de arrependimento, falavam apenas de confessar a Jesus. E a pregação de Jesus nunca foi só confessar. Jesus pregava: arrependei-vos e crede. E hoje excluíram o arrependimento. Ou seja, você pode viver do jeito que você quiser, desde que você confesse a Jesus. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Jesus deixa isso muito claro. Várias vezes ele usa a ideia de arrependimento. Tem que se arrepender. Dê a ela tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu. Eis que a arremesso para a cama, vai ser punida, vai sofrer dor, vai sofrer enfermidade. E os que cometem adultério com ela para a grande tribulação, caso não se arrependam das suas obras. A referência à grande tribulação é a referência do juízo final, onde haverá a total, ou a mega, aparece 80 vezes no Apocalipse essa expressão grande. Nega é a mesma expressão, literalmente está escrito nega, tá? De onde a gente tem a palavra conhecida para o nosso português. E a referência é
nós passamos por grandes tribulações, mas haverá aquela tribulação do juízo final, e essa é duríssima, né? As nossas grandes tribulações hoje, elas são apenas uma pequena porcentagem do que vai ser quando Jesus voltar. Então, a ideia é: arrependa-se, porque senão vai todo mundo sofrer a grande tribulação. E aí o Senhor Jesus continua: e os seus filhos, olha só, matarei com morte, né? E saberão todas as igrejas, ou conhecerão, ou testemunharão todas as igrejas, que eu sou o que esquadrinho os rins e o coração, e dou a cada um de vós segundo as suas obras. Então, e os filhos matarei, é algo que mata, a expressão usada aqui, matar com morte, que é estranho, né? Há uma redundância, matar com morte, matar morrer, está totalmente ligado, mas há uma ênfase no texto para mostrar que é uma morte lenta, dolorida, sofrida. Se os irmãos lembrarem, mais lá na frente no Apocalipse, nós vamos ter um exemplo disso, as pessoas pedindo a morte, pedindo que montes caiam por cima, e aí as figuras dos demônios oprimindo, a figura de escorpiões mordendo o corpo da pessoa. Você imagina? Dizem que o escorpião é a mordida mais dolorida que tem, e aí você receber diversas dessas mordidas e ainda assim não experimenta a morte. É um sofrimento eterno, né? E lento. Então, os filhos matarei com morte, ou seja, vai sofrer pestes, vai sofrer de maneira devagar, e saberão todas as igrejas, ou seja, as igrejas todas vão perceber que eu sou aquele que esquadrinha, esquadrinhar, que conheço, e o verbo aqui está no presente, conheço todo dia ele olha para a gente, ele olha para o nosso coração, ele olha para as nossas rim e coração, ou mente e coração, conforme está aí na sua versão. É um paralelismo hebraico para mostrar toda a essência do nosso ser, né? Todas as vontades, as emoções, a nossa inteligência, tudo o que é essencial na nossa vida, ele conhece direitinho todas as coisas. Dou a cada um de vós segundo as suas obras, ele retribui a cada um segundo as obras. Aí o verso 24: mas digo a vocês, os remanescentes, aqueles que são diferentes em Tiatira, a vocês que não têm essa doutrina, os quais não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, ou as coisas de Satanás, não arremesso sobre vocês outro peso, né? Então ele não vai arremessar outro peso sobre eles, porque eles estão interessados não nas coisas de Satanás. Então havia na igreja um povo fiel, um remanescente fiel, que não aceitava aqueles ensinamentos. Com tudo que tem, sustenta até que eu venha. Permaneça assim até que eu venha, porque se vocês se contaminarem, eu vou ter que punir também, né? E aí o verso 26: e o que vencer, e o que guardar até o fim as minhas obras, darei poder sobre as nações. Lembra que eu falei que a ideia de Jezabel, esse movimento que está acontecendo em Tiatira, ele é muito semelhante ao que acontece nas outras igrejas com os nicolaítas e os balamitas. A palavra vencer, usada aqui no verso 26, o verbo vencer, o que vencer, é de onde vem a expressão Nicolau, nicolaíta. Então, talvez há um trocadilho de palavras aqui, o Senhor Jesus fazendo uma comparação. Vocês estão seguindo igualmente outros movimentos em outras igrejas. Então, cada igreja tinha um movimento errado, aqui liderado por Jezabel, uma mulher que Jesus a chama de Jezabel. E o que vencer, o que guardar até o fim as minhas obras, darei poder sobre as nações. E esse poder é para quê? Para verso 27. Governará com vara de ferro, como um vaso de cerâmica é esmagado. Governar, a palavra governar aqui, o verbo usado, literalmente, significa pastorear girando a vara. Uma das coisas que os pastores faziam muito. Quando viam muitos animais, muitos inimigos, eles giravam a vara. E a expressão literal é justamente essa, né? Para quê? Para expulsar os inimigos, para que não pegue o rebanho ou as coisas do rebanho. E aí as expressões aqui, elas são tiradas de alguns trechos do Antigo Testamento, principalmente do segundo Salmo, o Salmo 2, né? Mas também de Jacó, no sonho de Jacó, na visão, na profecia de Jacó, lá em Gênesis 49, quando fala que Judá tem o cetro, Judá é o rei. E aí vai falar de um cetro, conforme diz lá o Salmo 2, um cetro de ferro, que esmaga o vaso de cerâmica. Então olha só, vai governar, vai pastorear com o vaso de ferro, como o vaso de cerâmica é esmagado. Eles sabiam muito bem essa figura, porque eles tinham uma indústria de
de vasos, né? Uma olaria lá em Tiatira. Então eles sabiam, e Jesus está dizendo, olha, assim como é fácil de quebrar com um vaso de ferro, ou aliás, com um cetro de ferro, é fácil de quebrar um vaso, eu vou quebrar cada um, né? Que estiver de maneira ilícita ou agindo de maneira ilícita. Então estou falando do juízo de Cristo sobre essas vidas. E aí o texto vai terminando, dizendo, verso 28, como eu também recebi de meu Pai, darei a ti a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A estrela da manhã tem uma nota bem grande aí para você ler depois, que ela é bem interessante, porque naquele tempo, aqueles homens não sabiam que Vênus era um planeta. E um planeta, ele não tem luz própria, né? Ele reflete a luz do Sol. Mas eles não tinham esse conhecimento, eles olhavam para o céu e viam que havia uma estrela diferenciada lá, que era conhecida como a estrela de Vênus, ou a estrela d'alva, a estrela que nascia, né? Logo ao amanhecer, eles tinham essa estrela de uma forma muito forte, a luz dessa estrela. E na verdade era o Sol batendo sobre Vênus. E aí os romanos, eles tiveram a seguinte ideia: assim como no céu há uma estrela mais forte, chamada estrela d'alva, estrela da manhã, ou Vênus, eles pegaram o símbolo de Vênus e colocaram no brasão, na bandeira deles de guerra. Quando eles hasteavam bandeira na guerra, eles eram patriotas, coisa que brasileiro muitas vezes não é, né? Que fazem com a nossa bandeira, ou que não ligam para a nossa bandeira, é lamentável. Mas os romanos e a maioria dos países não são assim, ou eles não eram assim. Quando os soldados viam hasteando a bandeira romana e tinha lá Vênus, eles lembravam quando eles eram fortes, eles eram a maior estrela dessa terra. Os governantes romanos se achavam de maior brilho, e aí isso dava força para eles vencerem muitas vezes a guerra. E aí Jesus está dizendo, eles estão se achando a estrela da manhã, mas na verdade quem é a estrela da manhã é o próprio Cristo. Lá em Apocalipse, lá no capítulo 22, há uma referência de Jesus como a estrela da manhã. O que Jesus está dizendo? Aquele que vencer vai receber quem? Qual vai ser o prêmio? O próprio Cristo. Essa é a pregação de John Piper. Se você pegar todos os livros de John Piper, ele volta nessa tese. Céu é lugar de plenitude de Deus. Você vai estar cheio de Jesus, cada dia mais repleto de Cristo. Muito mais do que um lugar sem dor, sem enfermidade, sem problemas, é um lugar cheio de Deus. E essa é a ideia de céu ou do estado eterno que Deus tem preparado para nós. Nós vamos receber o próprio Cristo de uma forma abundante na nossa vida. É essa promessa que ele faz à igreja, aquele que tem ouvidos, né? Aquele que ouve o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos para a aplicação aqui para a nossa vida. Primeiro um resuminho do que o texto ensina. Verso 18, né? Então verso 18 diz lá: Jesus se apresenta como Filho de Deus, ele tem olhos como chamas de fogo, pés como bronze polido, ou latão, né, reluzente. As expressões indicam o poder, a autoridade de Jesus, bem como o seu juízo sobre as nações. Jesus está olhando e ele vai trazer juízo. Ele não se apresenta mais como um bebezinho defeso, ele vem para julgar. Aí o texto no verso 19, Jesus vai fazer um elogio pelo amor, fé, serviço e perseverança da igreja. A igreja estava bem nessas importantes questões, crescia cada dia nessas virtudes. Olha só, um elogio muito bom, algo para a gente avaliar. Será que nós seríamos elogiados assim por Cristo, né? Será que estamos vivendo com amor, com fé, com serviço, com perseverança nas coisas de Deus? É algo para a gente pensar e buscar isso também. Aí a crítica tolerava os falsos ensinos no meio da igreja e envolvia-se com imoralidade sem se arrepender. A advertência, arrepender-se, né? Ou arrependa-se. Se não houvesse arrependimento sincero, haveria castigo com morte lenta e dolorosa. Isso faz uma lembrança à Santa Ceia de Corinto. Lembram lá? Paulo tem que resolver um problema sério da ceia. E lá em Corinto, capítulo 11, 1 Coríntios, ele vai falar justamente isso. Quem tomava a ceia, participava da ceia de maneira ilícita, sem discernir o corpo, achando que pode participar do jeito que bem quiser, sem compreender o que está acontecendo ali, aí ele diz assim: há não poucos que dormem, há muitos doentes e não poucos que dormem. A palavra dormir ali é morrer. Há uma grande possibilidade que na hora da ceia, pessoas morriam ao participar da ceia de maneira ilícita. É essa a ênfase do texto de Paulo.
para você ter noção da presença de Cristo na ceia de uma forma muito ampla, muito íntima. É uma ceia de comunhão com Ele, é um assentar-se à mesa com Ele, né? Então, é algo para a gente pensar aí, o quanto a gente está levando as coisas de Deus, né? Com temor ou achando que pode fazer o que bem entende. Não é bem assim. E aí o texto vai falar que se não houvesse arrependimento, haveria morte lenta e dolorosa, talvez o que já havia acontecido lá em Corinto, quando Paulo escreve sobre ceia. Jesus conhece os crentes na intimidade, retribui a cada um segundo as suas obras, Ele é justo, Ele não vai punir inocentes, Ele mantém as coisas boas, aliás, Ele exige que mantenhamos as coisas boas até a sua vinda. Não podemos nos contaminar. E aí ele vai fazer a exortação de sempre, ouça a voz do Espírito, que é ser sensível, buscar comunhão, buscar harmonia. A promessa: quem não se contaminar e se manter firme na palavra vai receber poder sobre as nações, vai governar com força, vai ver a punição dos ímpios e vai receber a estrela da manhã, ou seja, o próprio Cristo. E aí, o que a passagem nos ensina, que é o que tem de mais importante no estudo. Não adiantaria nada a gente sair daqui só com informações interessantes e nada aplicável para a nossa vida. A gente precisa se ater um pouco mais nesse final do estudo, porque isso é o que tem a ver com a nossa vida hoje. O que a gente tira de proveito hoje para nós? Primeiro, temor a Deus. Jesus é Deus, Ele é Deus. Deus é amor, mas é justiça também. Há um movimento surgindo no nosso meio. Aliás, tem uma igreja, eu não vou dizer o nome, nem do pastor, nem da igreja, mas era uma igreja fortíssima no passado recente, mas que entrou num chamado deísmo aberto, e esse deísmo prega o seguinte: Deus é só amor. Então, se aconteceu a tragédia lá em Brumadinho, é porque Deus não sabia, porque se Ele soubesse, Ele impediria, Ele é amor. E aí é o que eu falei domingo à noite, né? Se Deus não sabia e não tivesse ordenado, então nosso Deus é fraco, e não conseguiu segurar aquela quantidade de barro. Não é? Mas a gente tem que saber que Deus permite, mas permite porque ordenou permitir. Então não tem como fugir disso. Deus controla e governa todas as coisas. Mas o deísmo aberto, e essa igreja, começou a pregar isso. Não, Deus é só amor. E o resultado disso é que hoje eles estão aceitando até mesmo homossexuais no seu convívio, no seu contexto. Já fizeram casamento homossexual, rachou a igreja, muita gente saiu, né? Era uma igreja séria no passado recente, mas infelizmente entraram por uma ideia errada, pegando apenas um atributo de Deus: Deus é amor. Então Deus deixa de ser soberano, Deus não é onisciente, Deus não é justiça, Ele é só amor. E Deus tem vários e vários atributos, e o texto é muito claro isso. Você vê a misericórdia, o amor de Cristo sendo longânimo, mas você vê um Cristo falando, avisando: eu vou trazer juízo. Então Ele é justiça também. Deus é amor, mas é justiça. Ele é tardio em irar-se, mas vai punir o culpado. Não precisamos temer as pessoas, nós precisamos temer e respeitar a Deus acima de qualquer coisa. Não é possível brincar com as coisas de Deus, precisamos levar Deus a sério. A ênfase é: os crentes de Tiatira, que participavam dessas festas, dessas agremiações, eles tinham prejuízo. Eles eram perseguidos, alguns presos, outros perdiam empregos, não podiam vender os seus produtos, e muito menos produzir, porque não tinha para quem vender. É aquela ideia: eu vou comprar daqueles que participam, né? Tem que participar do Grêmio, tem que fazer parte dessa associação. Mas para fazer parte precisa cair na idolatria, na impureza de todo tipo. E aí Jesus vai ensinar para a gente aqui que nós não precisamos temer as coisas que os homens podem fazer. A gente tem que temer o que Deus é quem pode fazer tudo, né, contra nós. Crescimento espiritual. Olha só. Devemos desenvolver a nossa salvação crescendo a cada dia nas virtudes. Lembram que a igreja crescia nas suas virtudes? A gente tem que também agir assim. Devemos estar atentos aos falsos ensinamentos. Isso requer de nós um maior conhecimento das Escrituras. Não podemos nos acostumar com o pecado. Tolerar o pecado é desonrar Deus. Não podemos esconder o pecado de Deus, né? Não tem jeito de esconder. E aí eu vou citar Hernandes. Na verdade, Hernandes cita aqui William Barclay, falando sobre uma advertência à igreja de Tiatira. Olha só a palavra de Barclay, citada pelo pastor Hernandes. Uma igreja cheia de gente, presta atenção, uma igreja cheia de gente, cheia de energia e atividade, não necessariamente é uma verdadeira igreja. Eu não sei, eu não disse isso a vocês, mas eu falei no conselho, numa das reuniões do conselho. Primeira palavra que o pastor Van Geming trouxe para nós
Ele disse assim: as pessoas estão precisando de um jardim e as igrejas se transformaram num circo, cheio de atividade, cheio de compromisso e não tem descanso algum, não descansa em Deus. Então eu fiquei pensando nisso, né? É difícil de aplicar isso na prática. A gente tem eu vou compartilhar depois a agenda com a igreja, a gente tem um monte de atividade. Será que esse é o caminho? Será que a gente precisa ter tudo isso mesmo de atividade? Ou a gente pode tentar trabalhar um pouco mais o lado espiritual, tentar trabalhar um pouco mais o descansar em Deus? São coisas para a gente pensar. E Barclay vai falar dessa igreja como uma igreja cheia de coisas, né? É uma igreja cheia de gente, cheia de energia e de atividade. Não necessariamente é uma verdadeira igreja. É muito fácil encher de gente uma igreja quando os fiéis vêm para ser entretidos e não para ser instruídos, para ser tranquilizados em vez de serem desafiados e confortados ou confrontados com a realidade de seus pecados e com a oferta de salvação. Uma igreja pode chegar a estar cheia de energia, todavia pode ter perdido o centro da sua vida. Em vez de ser uma congregação cristã, não passa de um clube social. O que talvez estava acontecendo com esse movimento dentro da igreja de Tiatira, liderado por Jezabel, era fazer da igreja um clube, uma agremiação, como tinha outras na cidade. A gente faz o nosso clubinho aqui. A gente faz o que a gente bem entende, a gente vai fazer, né, o que os outros clubes fazem, vamos curtir aqui. Mas a igreja não foi feita para curtir, culto não é para curtir. Eu não posso sair assim da igreja, ou do culto, e pensando, poxa, o culto foi legal, eu gostei do culto. Primeiro que tem que gostar é Deus, né? Não é para nós o culto é para Deus, não é para nós. Eu vou prestar culto ao Senhor, é um trabalho, é um serviço. A palavra liturgia significa trabalho, serviço. Você vai apresentar-se e apresentar o culto ao Senhor. É dele o culto, não é seu, é para a glória dele, ele que tem que gostar. A pergunta é essa: será que o nosso culto hoje está agradando a Deus ou está me agradando? É verdade que eu também não preciso ter um culto que me desagrade, né? Eu posso ter uma música bonita que me agrade, eu posso ter uma liturgia que também agrade, só que não adianta nada se agradar a homens e não agradar a Deus. Então, os princípios todos da palavra mostram que culto tem que agradar o coração de Deus. Então, nós não podemos ter a igreja como um clube social. Esse é um grande problema para nós. O propósito de Deus para com a nossa vida é que vivamos em santidade. Por isso, o grande objetivo de Satanás é frustrar esse propósito, fazendo-nos experimentar ou amar o pecado, né? Gratidão. Deus sempre é misericordioso, Ele oferece perdão. Foi o que Ele fez, né, com Tiatira. Para tanto, precisamos mudar a nossa mente e praticar o que agrada a Deus. Deus é justo, não vai punir com maus que são fiéis. Todavia, o prejuízo para a igreja de Tiatira foi grande para toda a igreja. Disciplina. Estou chegando ao fim aqui. É o último item. Disciplina. Tiatira representa o crente que quer abraçar a Cristo e quer abraçar o mundo ao mesmo tempo. Antes do juízo de Deus vem a disciplina, a fim de que haja arrependimento. O pecado é uma fraude. Eu estou citando, acho que é Hernandes aqui, é isso mesmo. O pecado é uma fraude, oferece prazer e traz desgosto. Satanás é um estelionatário, promete vida e paga com a morte. Não participar dos grêmios em Tiatira era ter sérios prejuízos financeiros. Entretanto, Jesus mostra que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, não ter a estrela da vida, né? Ou a estrela da manhã. Então é um desafio para nós a gente fazer esse paralelo. Será que o que está acontecendo no meio evangélico hoje é bem semelhante ao que acontece com Tiatira? A gente consegue perceber isso, infelizmente, né? Infelizmente as pessoas vão muitas vezes buscar os benefícios e não o Deus que traz os benefícios. Elas querem viver da forma como bem entendem e fazem muitas vezes da igreja um clube. Eu volto a repetir, eu posso ter um ambiente muito gostoso para crianças, adolescentes e jovens, mas se eles encararem isso como um clube, é apenas um clube. Alguém do mundo vai apresentar um clube talvez melhor, com programações melhores, mais interessantes, e aí? Se eles não estiverem firmados na palavra, eles não vão ficar no clube chamado igreja. Eles vão para o mundão mesmo fazer tudo quanto é coisa errada. Não, nós não podemos encarar a igreja como um clube, pelo contrário, né? A igreja é um lugar sério de louvor a Deus, de confronto, né, com a verdade de Deus. Vamos orar e a gente para quem tiver perguntas aí que queiram fazer. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por estarmos juntos
mais uma vez o Senhor nos permite aqui juntos para te adorar, para ler a tua palavra, estudá-la. E quando pegamos um texto assim tão pesado como essa carta à igreja de Tiatira, nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos também tenha a mesma misericórdia que teve da igreja, porque tu sabes que somos pecadores e nem sempre agradamos ao Senhor, e por isso inclina o nosso coração para uma vida de arrependimento, de confissão, de volta ao Senhor, de dependência total da sua graça, de santidade. Não permita que venhamos a desonrar o teu nome, porque somos representantes do Senhor aqui na terra. Não é o nosso nome que está em jogo, mas é o nome do teu Filho, aquele que morreu por nós. Porque se Ele, que vive em nós pela ação do teu Espírito, não consegue mudar a nossa vida, a nossa natureza, nós sabemos o quanto o mundo vai olhar para o Senhor de uma forma tão ruim. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a brilhar a verdadeira luz de Cristo. Nós não conseguimos, é verdade, mas a ação do teu Espírito em nós, a capacitação do Senhor, o Senhor trabalhando no nosso coração, nos ajuda, ó Deus, a vencer as ciladas de Satanás, a perceber o quanto ele está sempre ao nosso redor, procurando várias metodologias para nos destruir. Ele quer roubar, matar e destruir a nossa vida, a nossa família, tudo que o Senhor tem nos dado, mas que o Senhor nos ajude a compreender essas ciladas e a não cair na conversa de falsos profetas, de anticristos, daqueles que não têm compromisso com a verdade do Senhor. Pelo contrário, que a gente possa realmente viver firmado na Tua Palavra e que ela nos ajude a ter uma vida mais séria, sabendo que o Senhor olha profundamente na nossa vida, no nosso coração. O Senhor sabe tudo sobre nós, o Senhor conhece as nossas intenções, por isso trabalha no nosso coração, para que tenhamos um coração cada vez mais puro de acordo com a Tua Palavra. Santifica-os, ou santifica-nos na Tua verdade, conforme o Teu Filho um dia orou por nós, dizendo que a Tua Palavra é a verdade. Ajuda-nos nisso, ó Deus, nós pedimos tudo orando em nome de Jesus. Amém.